Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Marcos e gostaria de deixar uma palavra de Deus para você nesse dia. Está no livro de Mateus, no capítulo 4, o versículo é o 24, para dar introdução ao Sermão do Monte. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralítico, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de outras regiões do lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Essa palavra está falando sobre o Sermão do Monte e eu queria deixar um foco bem claro nesse trabalho, que é falar um pouco sobre esse Jesus que fala com o ser humano, esse Jesus homem que está na terra participando com o ser humano e vivendo a nossa vida e ensinando o ser humano como viver na terra. Muitas vezes a gente trabalha com Jesus Deus e é muito importante a gente trabalhar com Ele, o nosso Salvador, é o que vai nos levar no céu. Mas Jesus tem todo um trabalho que é como nos ensinar a viver na vida terrena. E é sobre esse Jesus que eu quero falar com você. Ele tem dois grandes focos aqui que eu vejo claramente. O primeiro é nos ensinar a ser resistente dentro de nós mesmos, para que coisas externas não venham a nos afetar, não venham a tirar a nossa paz. Já falei isso outras vezes, vou voltar a falar sobre isso. Você pode acompanhar em outros vídeos aí, você vai ver eu falando sobre isso. E tem o foco de Jesus falando de como nós devemos nos comportar diante dos outros homens, como deve ser a nossa ação com as outras pessoas. E hoje eu quero falar nesse foco de como é o nosso comportamento diante de outras pessoas, segundo Jesus Cristo. Então Jesus vai começar falando sobre isso. Há uma grande multidão reunida e os seus discípulos se aproximam dele, vêm para perto de Jesus. E Jesus começa a falar do Sermão do Monte. E ele começa a falar, bem-aventurados, benditos, aqueles que são humildes de coração. Fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então Jesus vai falar primeiro de humildade, mas eu queria que você entendesse. Há uma multidão que está subindo naquele monte para ouvir. Jesus provavelmente subiu ali para que essa multidão ouvisse melhor ele, mas os seus discípulos se reúnem em volta dele e ele começa a ensinar isso para os discípulos. Ainda não é para a multidão. Jesus está ensinando isso para os discípulos. E ele fala assim, olha, bem-aventurados os humildes. Por que Jesus fala para ele, bem-aventurados os humildes? Porque eles estão ali e eles vão entrar agora num foco de ser assediado. Aquela multidão vai chegar perto dele. Essa multidão vai tomar conta da vida deles e eles vão ser como hoje estrelas, como pastores são hoje. Sobe o púlpito e grandes multidões vêm em volta deles. E esses homens eles iam passar por isso. Eu acho que essa palavra, todo o pastor, todo líder que está em começo de carreira deveria ouvir. E todo aquele que ainda não teve esse encontro, esse contato com o Sermão do Monte, pastores ou líderes, deveria ter, para que aprendesse um pouquinho disso. Bem-aventurados os humildes. Jesus fala assim, olha, sejam humildes. As pessoas vão te pôr no foco, vão colocar vocês quase que num semideus, num pedestal, mas vocês têm que ser humildes. Sejam humildes de coração, sejam simples de coração, para que vocês tratem as pessoas de igual para igual. Você não é melhor que ninguém, você apenas está no foco, você apenas está no meu lado. E aqueles homens reunidos ali em volta de Jesus já começavam a ser diferenciados dos outros. Mas Jesus fala, sejam humildes, agora é a hora de ser humildes. Aí Jesus segue falando uma outra palavra, ele fala assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui, que choro que Jesus está falando disso? Por que Jesus fala disso para os discípulos? Ele está dizendo, olha, vem uma multidão aí,
essa multidão está chegando e eles vêm cheios de problemas, como vocês já viram, né? Imagino Jesus falando, como vocês já viram, eles vêm paralíticos, vêm coxos, vêm mancos, vêm com problemas espirituais, endemoniados, e você precisa aprender a amar essa multidão. Nós precisamos aprender a amar a multidão, nós precisamos aprender a amar o povo de Deus, nós precisamos aprender a amar as outras pessoas e chorar por elas, e ter misericórdia delas. Há mazelas no mundo, você enquanto cristão, enquanto crente, enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus, precisa aprender a chorar por essas pessoas. Nós precisamos aprender mais a ser aqueles que choram quando vem o pecado, aqueles que choram quando vêm pessoas doentes e não juízes dessas pessoas. Nós não somos chamados a ser juízes, nós somos chamados a ser semelhança de Cristo, e Cristo manda que nós choremos pelas multidões. Depois ele segue com um terceiro ponto: bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Gente, como nós estamos precisando de pessoas com mansidão hoje. Em todos os lugares que nós vamos, nós estamos enraivecidos. Em qualquer lugar que você vai hoje, há pessoas perdendo a calma. Dentro da própria casa, pessoas que não têm calma com a esposa, com o marido, com o filho, no trânsito, buzinando, falando palavrões. Em todos os lugares em que vamos, nós vemos pessoas que não são mansas de espírito. E quando nós pensamos enquanto povo de Deus, enquanto pessoas que conhecem a Deus, nós precisamos pensar nisso e falar assim: qual é o meu legado deixado para a humanidade? Como eu estou tratando o outro? Como eu posso ser melhor enquanto ser humano para que a outra pessoa possa ver Deus refletido em mim, ver Cristo refletido em mim? Nós temos que ser mansos, nós temos que ser calmos, nós precisamos tomar a pílula de Jesus Cristo para que nós possamos acalmar o nosso coração. E quando nós olharmos para o outro, antes da gente nos ferar, enraivecer, nós precisamos ter brandura no coração, termos semelhança de Cristo no nosso coração. Felizes são os mansos. O mundo está dizendo o seguinte: tenha seus direitos, lute por eles, brigue por eles, seja contundente nas suas lutas. Jesus fala assim: seja manso, seja humilde. Há tantas pessoas que mudaram o mundo e não foi com guerras, foi com misericórdia e bondade. Nós podemos citar inúmeras pessoas que foram grandes na terra quando elas foram mansas de coração e não quando elas provocaram guerras. Os homens que provocaram guerras, esses homens são tidos como grandes vilões da humanidade hoje. Como você quer ser conhecido? Como alguém que está o tempo todo se enraivecendo, se embravecendo? Quando você chega na sua casa, as pessoas da sua casa mudam até de conversa, já não sabem como falar para que não te tocar, para que você não solte seu veneno, para que você não solte sua raiva, sua ira sobre eles. Pense sobre isso. Jesus vai falar uma outra coisa, e aqui eu finalizo para esse vídeo não ficar muito grande. Ele vai falar: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados aqueles que olham para as multidões, aqueles que olham para o seu semelhante e têm fome e sede de justiça. Ter fome e sede de justiça é tratar o outro como você gostaria de ser tratado, é tratar a humanidade como você gostaria que a humanidade te tratasse. Se você tem fome e sede de justiça, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Se você tem fome e sede de justiça, não deixe que ninguém ao seu lado, ao seu redor, sofra aquilo que você pode fazer a diferença na vida dele. Jesus deixa muitas lições. Jesus deixa essa lição do Sermão do Monte, falando com a humanidade, falando de como um ser humano deve tratar outro ser humano. São lições de ser humano para ser humano. São lições que nós precisamos atender. Nós somos cidadãos de passagem aqui nessa terra. Nosso caminho é buscar os céus, é ir morar com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos aprender a ser espirituais, sim, viver em oração, viver na graça do Senhor. Mas nós precisamos também
entender que os nossos pés ainda estão na terra e enquanto nós estamos na terra, nós devemos ser a imagem e a semelhança de Cristo na terra, para que quando nós formos viver nos céus, o nosso galardão, a nossa recompensa, o Senhor diga: bendito é aquele que entra no reino do céu, bendito seja vós. Que o Senhor possa te abençoar. Eu quero mais uma vez orar por você nesse momento. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar o nosso coração, que o Senhor possa falar cada dia mais o nosso coração, que nós possamos ter esse entendimento de tratar o nosso semelhante como nós gostaríamos de ser tratado, que o Senhor possa dar esse entendimento ao povo de Deus, que nós somos um povo diferenciado e que nós temos que mostrar essa diferença no meio da sociedade. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. E aí, mais uma vez, eu quero pedir para você, se inscreve no nosso canal, dá o seu like, deixa a sua opinião aí, dá sugestão de temas, a gente coloca novos temas aí para você e compartilha com os amigos aí e que Deus possa continuar te abençoando a sua vida hoje e sempre.